Isso que você vai conhecer aqui agora é talvez uma das coisas mais revolucionárias que existem na área de gestão financeira de condomínios. E vai mudar completamente a sua visão sobre como conceber, como confeccionar uma previsão orçamentária bem estruturada, profissional, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento dessa área. Meu nome é Sérgio Gouveia, sou administrador de empresas, sou especialista em finanças, vou me apresentar um pouco mais no próximo slide, mas eu estou falando diretamente com você que é síndico, que é gestor condominial, você que é síndico profissional ou morador, você que não tem nenhuma experiência na área financeira e que está arrancando os cabelos aí, está desesperado porque em breve vai ter uma Assembleia Geral Ordinária onde você vai ser obrigado a apresentar uma previsão orçamentária para os próximos 12 meses aí do seu condomínio. E se essa previsão orçamentária não estiver bem estruturada, bem feita, você pode ter certeza que você tem um ano inteiro de dores de cabeça à sua frente. Então você precisa fazer uma boa previsão orçamentária. Você pode delegar isso daí para a administradora, mas eu preciso ser bem sincero e honesto com você. Eu tenho visto muitas previsões orçamentárias feitas por administradoras que não são nada confiáveis, que têm muitos problemas. E convenhamos, nenhuma administradora vai fazer um trabalho com a minúcia, com esmero, que você, que conhece bem a situação aí do seu condomínio e que tem todo o interesse do mundo, que ela seja realmente muito bem feita, muito bem estruturada. Então, esse vídeo aqui, ele vai trazer uma novidade, eu acho que você já pescou aí pela dica do IA, esse IA amarelinho que está aparecendo aí, que existe uma ferramenta que eu acabei de criar, um agente de IA, que vai ajudar você de uma forma definitiva a fazer uma previsão orçamentária da maneira mais simples que você já viu, rápida e extremamente profissional e confiável. Então fica aqui comigo que isso aqui te interessa muito. Vamos lá. Primeira questão, quem sou eu, né? Vou botar aqui até a minha carinha aqui em cima. Meu nome é Sérgio Gouveia, sou administrador de empresas, sou especialista em finanças, eu tenho certificação em gestão e estratégia pela Fundação Dom Cabral, eu sou professor e treinador de professores, fico muito tempo de sala de aula, sou síndico profissional, fui morador inicialmente, mas atualmente eu sou síndico profissional. Eu sou um empreendedor nessa área, então desenvolvo vários negócios nesse sentido, todos ligados à administração de condomínios. Sou influenciador aqui nesse perfil, você deve estar vendo aí no canto inferior direito, o De Repente Síndico. Se você ainda não segue o De Repente Síndico, fica aqui o meu convite para que você seja um seguidor e acompanhe meus conteúdos gratuitos que eu disponibilizo todo santo dia, tá? Com dicas bem legais. Eu também sou colunista e palestrante nacional de vários portais aí, condominiais também, escrevo regularmente. Sou escritor, escrevi esse livro Finanças para Síndicos, cujo nome é autoexplicativo. Se você é gestor financeiro, eu recomendo. E se você é morador ou simplesmente interessado em condomínios, se você quer saber dos seus direitos e deveres, não tem muita certeza, esse é o meu mais novo lançamento, aí, o livro Manual do Condômino, que está voltado tanto para síndicos quanto para moradores, conselheiros, todo mundo. É um apanhado geral de obrigações e de direitos que cada pessoa que mora em condomínio tem. Então fica aqui como uma referência para você usar na sua assembleia ou deixar na portaria para referência dos seus moradores, eu recomendo demais. Então, algumas perguntas aqui que podem incomodar um pouquinho. Deixa eu até diminuir um pouco aqui para... Bom, algumas coisas podem incomodar a sua previsão orçamentária. Você precisa fazer a previsão orçamentária porque isso é uma obrigação prevista lá no Código Civil, né? Artigo 1348, e tem a outra obrigação prevista no artigo 1350, que é de apresentar e aprovar essa previsão orçamentária antes que o ano comece. O ano a partir da data prevista aí na sua convenção. Então, tem os 12 meses aí em que o norte financeiro do seu condomínio é essa previsão orçamentária que você vai ter que fazer. Você sabe por onde começar? Você sabe o que você tem que fazer? Por onde começa? Você sabe? Essas são algumas das perguntas que podem incomodar, né? Se você sabe por onde começar, o que você tem que levar em consideração, o que pode acontecer se essa previsão orçamentária estiver errada, se ela estiver muito acima, tem gente que vai assim, não, então deixa eu dar uma exagerada aqui, deixa eu dar uma carregada na tinta, nas receitas, porque aí vai sobrar e aí eu fico coberto. Isso daí tem o potencial de gerar um problema grande no condomínio,
porque o dinheiro que está sobrando, basicamente o condomínio é uma base de rateio de despesas. Se você está arrecadando muito mais do que você gasta, como é que você vai justificar isso nos seus condomínios? Ninguém quer pagar a mais do que deve. Então vai ficar difícil aprovar isso daí. Se você tiver receitas menores do que aquelas necessárias para cobrir as despesas, você vai ter problemas já no primeiro mês. Você não vai ter dinheiro para pagar, né? Coisas que você pode não ter considerado. Você considerou a inadimplência? Você considerou algumas das manutenções que são obrigatórias por lei ou por norma? Você sabe quais são elas? Né? Você considerou alguns impostos? Você considerou necessidades que uma vistoria do seu condomínio revelam, né, na parte estrutural? Você sabe se o condomínio está devendo impostos? Sabe como descobrir isso? Então, se a sua previsão orçamentária estiver errada, ela não considerar vários desses itens aqui, pode ter certeza, pode comprar aí seu remédio para dor de cabeça, porque você vai precisar dele. Vai dar problema com certeza. Então, a previsão orçamentária é extremamente importante para que você tenha um ano tranquilo aí, pelo menos na parte financeira do seu condomínio, porque ser síndico não é fácil não. Mas vamos lá. Quando é que você precisa entregar e apresentar essa previsão orçamentária, ir lá, encarar as feras, defender seus números, buscar aprovação para essa previsão orçamentária? Está chegando essa data? Está perto? Pois é, você já começou a fazer? Você sabe por onde começar? Pois é, eu estou aqui justamente para tentar te ajudar um pouquinho. Então vamos lá. Digamos que você já preparou, e aí você não está bem certo, você jogou uns números ali, ou então você fez uma coisa que muito síndico faz, infelizmente, que é simplesmente pegar o balancete do ano passado, aí você joga aí um índice qualquer, joga um IPCA em cima, né? E aí você reajusta pelo IPCA e vamos nessa, empurra e vamos vendo o que é que dá. É isso que você faz? É a receita do desastre, eu tenho que dizer isso para você. Vai dar errado, pode ter certeza que vai dar errado. Então, se alguma pessoa um pouco mais preparada financeiramente, um conselheiro mais exigente, apertar lá durante a assembleia da apresentação dessa sua previsão orçamentária, você tem os argumentos para defender os seus números? Você sabe qual é o embasamento deles? Pois é, essas são algumas das perguntas inconvenientes que eu tenho para fazer para você. Então, vem aqui agora o passo a passo de uma forma bem simplificada do que como é que se faz uma previsão orçamentária. Primeira coisa é levantar esses itens todos que eu falei aí, né? Que são as despesas. A gente começa pelas despesas. Quais são as despesas necessárias para o condomínio rodar tranquilo, com limpeza, com segurança, pagando salário, encargo, benefício, todas as manutenções que precisam ser feitas, garantir a segurança das pessoas. Enfim, tem que levantar o que é que tem que fazer e quanto isso custa. Esse é o primeiro passo, né? Beleza. Uma vez definido o que é que tem que fazer, quanto custa cada uma dessas coisas, você tem lá, olha, a minha despesa mensal média vai ser de X. É esse aqui o número. Né? Beleza. Levantados esse valor das despesas, é que você vai projetar. Bom, se a despesa é de X, eu preciso, no mínimo, de uma receita de X. No mínimo. Né? Eu defendo que seja um pouco mais. Você vai conhecer lá no meu curso. Defendo que seja um pouco mais justamente porque, com certeza absoluta, além das coisas que você está prevendo, da previsão orçamentária, pode ter certeza que existem coisas que são imprevisíveis. Você não sabe quando é que seu portão vai quebrar, você não sabe quando é que o elevador vai precisar de uma peça diferente. Você estima, você tem as suas manutenções preventivas e tudo mais, mas se tem uma coisa previsível nessa vida, que haverá imprevistos. Concorda comigo? Então, você projetou, digamos, 100 mil reais por mês de despesa, você vai precisar, no mínimo, de 100 mil reais de receita para pagar essa despesa, é óbvio, né? Mas aí você considerou coisas como, por exemplo, inadimplência, você considerou esses imprevistos, tudo mais, uma série de coisas. Bom, mas enfim, isso é um assunto lá para o curso. Vamos lá. Aí, definida a receita, você vai pegar e vai ratear isso, né? Ou seja, a receita total do condomínio é 100 mil, digamos. Quanto é que cada um dos condôminos vai pagar? Esse é o que é chamado de rateio,
né? Então você vai ratear esse valor para que você defina exatamente quanto cada condômino vai pagar. E a partir daí você faz um acompanhamento orçamentário dessas receitas, dessas despesas, como é que elas estão sendo alocadas, etc, etc, que é o que vai te permitir fazer a prestação de contas. Esse é o passo a passo bem simplificadinho, né? Tem muito mais coisas aí dentro. Quando você projeta essas despesas, tem duas formas possíveis. Uma é a base zero. O que é a base zero? É uma planilha vazia. Você só tem um plano de contas, ou seja, quais são os itens de receitas, quais são os itens das despesas, estão todos listadinhos lá, de salário, encargos, benefícios, as manutenções, né? As despesas bancárias, não sei o quê. No campo das receitas tem as cotas ordinárias, tem o rendimento de aplicação, tem lá. Né? Esse é o plano de contas. Beleza. Quando a gente está na base zero, significa que não tem valor nenhum aqui nessa planilha. Você não tem nada. Isso geralmente acontece com um condomínio em implantação. Quando o condomínio em implantação, você não tem um histórico para se basear. Então, você tem que projetar tudo. Tem que orçar, tem que estimar, tem que fazer e preencher aqueles números ali com essas suas estimativas. Mas o mais comum é isso aqui, ó. É com base no histórico. Você pega o balancete dos últimos 12 meses. O balancete tem exatamente a mesma estrutura da sua previsão orçamentária, os mesmos itens de receitas e despesas, só que ao invés deles serem uma projeção, eles são uma história que está sendo contada, já foi realizado. O balancete é aquilo que aconteceu mês a mês para cada um daqueles itens ali, quanto é que o condomínio arrecadou e quanto é que ele gastou, né? E qual é o resultado entre receita e despesa ali, enfim, ele conta a história toda que aconteceu. O mais comum é você pegar esse balancete, que é o histórico, e com base nele você faz a projeção de como é que vai ser dali para frente. Tem uma série de cuidados que precisam ser observados nessa transição do que aconteceu para o que vai acontecer, que é a previsão orçamentária, né? Beleza. Como é que a gente faz isso? Lá no curso eu ensino como é que faz isso, né? Todos os itens que precisam ser observados. Se for por histórico de despesa, você precisa testar a confiabilidade desses números que você está pegando, porque você vai se basear neles para projetar o seu futuro. Então, dá para confiar nesses números aqui? É isso. Então, a gente vai ver se os valores são confiáveis, se eles foram lançados nas rubricas adequadas, se a inadimplência foi considerada, se ela está crescendo ou caindo, né? Se precisa de algumas ações para estancar essa sangria daí, se tem dívidas, se elas foram consideradas, quais são os valores, quando é que vence, como é que está o caixa, se tem déficit, né? Se as manutenções e adequações legais estão pendentes, né? Você tem coisas como a AVCB, que precisa, uma série de coisas, tem um levantamento grande que precisa ser feito. E a partir daí você precisa definir, olha, eu já identifiquei aqui o que aconteceu no passado, está aqui meu balancete, eu já testei a confiabilidade desses números, e agora eu preciso, para cada um desses itens aqui, definir como é que eu vou reajustar eles, né? Existem pelo menos 4 grandes grupos aqui, que são os de salários, os de fornecedores, os de concessionárias e outros. Quando eu digo salários, encargos, benefícios, tudo está ligado a isso. Quais são os índices que cada um vai utilizar para ser reajustado? Você é daqueles que pega o IPCA e joga em tudo? Pega um índice lá qualquer, você chuta, não sei, vou botar aqui 10%, e chuta lá 10%. Sinceramente, preciso te dizer, se eu fosse um membro da sua assembleia e você me apresentar, eu botei 10%, eu ia lhe apertar firme e não ia ficar legal. Porque é o dinheiro das pessoas que a gente está lidando, né? E as pessoas têm todo o direito de cobrar. Mas como é que você chegou em 10%? Chutou, arbitrou isso daí? Como é que é? Eu quero que isso que você está fazendo daí, essa gestão que você vai fazer, que ela funcione. Funcione bem. Pode ser que seja um reajuste enorme, mas qual é o argumento para você defender? Esse é o meu ponto, né? Bom, a gente precisa fazer o diagnóstico, né, tanto estrutural, quanto financeiro, quanto fiscal, tributário e trabalhista, para saber exatamente se as despesas que foram projetadas lá, se elas correspondem à realidade. E quando a gente pega isso tudo e mexe, joga na panela, a panela é essa aqui. É um sistema que eu criei
de desenvolvimento da previsão orçamentária. A grande novidade não está nem aqui no sistema, porque esse sistema eu já utilizo há algum tempo. Quem é meu aluno ou quem é meu assinante já tem acesso a esse sistema de confecção da previsão orçamentária. Eu sempre digo às pessoas, olha, uma ferramenta maravilhosa, usada por quem não sabe usar direito, ela não produz grandes resultados. Então, fica aqui a minha recomendação. Se você quer aprender a fazer uma previsão orçamentária bem feita, eu convido você a fazer o curso. E essa ferramenta que eu vou mostrar agora, de inteligência artificial, ela não dispensa o curso, mas ela acelera muito. E ela vai ajudar demais você a fazer esse trabalho bem feito, bem estruturado, muito rápido, vai te poupar muito tempo. Isso é especialmente importante para você que não tem nenhuma experiência nisso, ou para você que tem vários componentes, tem que fazer a previsão orçamentária rápida, mas não pode falhar. Essa novidade que eu vou trazer aqui para você era exatamente o que você esperava. Então vamos lá, vou explicar para você como é que funciona. O que esse agente faz? Você vai me enviar o seu balancete. Balancete dos últimos 12 meses. Ah, você não sabe fazer balancete? Não tem problema. Pede para a sua administradora, pede para o seu contador. Diz, olha, eu quero um balancete. 1, 2, 3 páginas no máximo. Tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Né? Eu quero um balancete com os últimos 12 meses. Pronto, ele já sabe o que vai fazer. Ele vai te mandar isso daí. Eu preciso que você envie o balancete dos últimos 12 meses em formato PDF. Só isso. Ok? Pronto, você envia isso aí. Aí, eu vou submeter isso ao agente de inteligência artificial que eu criei. Você vai ver ele funcionando aqui na sua frente. Tudo isso que eu vou descrever aqui, você vai ver ele funcionando. Tá? Beleza. E esse agente vai pegar esse balancete e ele vai criticar, ele vai examinar, analisar, item por item, e ele vai fazer isso daí, ele vai aprimorar a estrutura do seu plano de contas. Está bagunçado, tem duplicidade, a nomenclatura está estranha, ele vai aprimorar isso tudo. Ele vai verificar se tem algum imposto que deveria estar aí no seu plano de contas, mas não está. E ele vai sinalizar, olha, está faltando isso daqui. E vai perguntar, quer que eu inclua? Quer que eu modifique? Quer que eu melhore? Depois ele vai inserir manutenções obrigatórias que em muitos casos, isso é muito comum, tá? Em muitos casos, elas não estão sendo feitas, em alguns casos nunca foram feitas no condomínio. Algumas delas são obrigatórias. E a falta delas vai se refletir, uma bomba vai estourar lá na frente, você pode ter certeza absoluta. Tudo precisa de manutenção, prédio não é diferente. Se você não vem fazendo, não, vamos deixar porque agora está sem dinheiro, mais à frente a gente vai dar BO, com certeza. Então, ela vai inserir essas manutenções obrigatórias. É claro que depois chegar lá na frente você pode retirar se você quiser, mas aí é problema seu, porque a IA fez o trabalho dela. Depois ela vai calcular os valores médios de cada rubrica do seu balancete e vai colocar lá, e você vai entender por quê. Ele vai pegar os valores médios dos últimos 12 meses de cada uma dessas rubricas, vai estimar também valores médios dessas rubricas novas que ele está inserindo ao longo desse aprimoramento aí, vai colocar lá os valores para que depois você valide ou não valide, você que vai definir. Né? E, finalmente, vai preparar um arquivo com todas essas melhorias, ou seja, vai ler seu balancete, vai criticar, vai aprimorar, vai propor melhorias e vai criar um arquivinho que já traz tudo isso para você carregar no seu sistema. No meu sistema, né? Eu vou te mostrar isso aqui. Carrega esse arquivo no sistema de previsão orçamentária e de repente sim. Tudo isso que eu estou falando eu vou mostrar, tá? Aí o que acontece depois? Você vai definir os índices de reajuste desses itens aí. Né? Então você tem um histórico dos itens, tem um histórico dos valores que eles precisam ser reajustados. Né? E há várias variáveis que podem inserir nesses reajustes aí. Lá no curso eu falo cada uma delas, eu explico cada uma delas. Porque eu estou dizendo, isso daqui não é um produto milagroso que vai fazer todo o seu trabalho, mas ele adianta muito, ele ajuda demais. Mas é preciso que você tenha o conhecimento. Então, beleza. Você vai definir os índices dos reajustes. É você, não IA. Tá?
Em seguida, você define a partir de que mês esses índices vão valer. Exemplo, digamos que você tem um valor lá, X qualquer, e você decide reajustá-lo 5%. Vai aumentar 5%. Bom, tudo bem, digamos que essa previsão orçamentária seja de janeiro a dezembro. Esses 5% que você quer reajustar, eles vão começar já em janeiro? Começa só em março? Começa em setembro? Você define isso, tá? Então você tem a coluna do plano de contas, que são os itens das receitas e despesas, tudo bonitinho. Você tem os valores médios que você trouxe lá do balancete dos últimos 12 meses. Você tem uma coluna do reajuste, que vai incidir sobre esses valores médios, ou seja, quanto é que esses valores vão aumentar para a minha previsão orçamentária dos próximos 12 meses. E, finalmente, você vai definir a partir de que mês essa majoração passa a valer. Com esses 4 itens, você tem a previsão orçamentária, exatamente o que eu estou falando. Assim, e no final, o que você tem? Você tem as suas despesas todas ajustadas, tudo certinho. A partir daí você já vai saber exatamente quanto o seu condomínio deve gastar por mês para se manter funcionando, todo estável, redondo, bonitinho, dentro das normas, dentro das leis, observando os impostos, tudo certinho. Ele custa isso aí. E talvez esse seja um momento que você tome um susto, né? Que você olha assim, poxa, o meu condomínio, eu vou ter que reajustar 30% porque ele sempre funcionou abaixo do que deveria ser em termos de observação de leis, observação de normas, questões de segurança, uma série de itens que nunca foram observados, nunca foram contemplados. Mas agora que eu estou fazendo um trabalho profissional, eu preciso contemplar isso tudo, as despesas subiram, né? Pode ser que isso aconteça, né? E isso é o tipo é um problema no sentido de aumentar as despesas, mas é um bom problema no sentido de que você finalmente está fazendo a coisa certa. E aí o que acontece? Depois que você define as suas despesas, provavelmente você vai precisar reajustar as suas receitas. Então, você também tinha uma média de receita lá, de recebimentos todos os meses, né? Bom, se as despesas aumentarem, você vai precisar aumentar as receitas também. Quantos por cento? Tem uma célulazinha que você vai ver do sistema e que você vai testar e vai dizer exatamente quanto você vai precisar reajustar a sua receita para cobrir essas despesas. Tudo isso aí eu vou te explicar a partir de agora, porque depois que você terminar isso aqui, a sua previsão orçamentária está pronta. Bora ver como é que funciona? Bom, funciona assim. As pessoas que fazem o meu curso, eles vão dar nesse último item aqui, ó, sistema de confecção da previsão orçamentária, eles vão dar nesse sistema aqui, ó. Quando você clica aqui, né, você vai dar nesse sistema. Como é que esse sistema funciona? Você define aqui qual é o mês de início, o ano de início e define o nome do seu condomínio. Vamos chamar ele de XYZ. Quando você começa, ele carrega um plano de contas padrão aqui, né? São algumas coisas que eu coloquei aqui, mas não precisa necessariamente ser o que você precisa. E aqui você vai lançando os valores. Então, digamos, 10 mil de cota condominial. Você vê que ele já lança em todos os itens aqui, né? Tá. E aí você vai lançando. Vou colocar nas despesas aqui salários. 11 mil. Se eu botar aqui 11 mil, como vocês estão vendo, né? Se eu tinha uma receita de 10 mil e tenho uma despesa de 11 mil, o sistema já vai dizer, ó, déficit mensal de 1.000. Não é isso? Então, se eu preciso... Isso aqui é apenas um exemplo bem tosco, assim, para vocês entenderem como funciona o sistema, né? Então, significa o seguinte, se eu tinha uma despesa de 10 mil uma receita de 10 mil e receita de 11 mil, se essa situação se mantiver, eu preciso aumentar quanto? Será que 10%? Aqui, o reajuste de 10%, tá vendo? Resolveu, né? Se eu quiser deixar uma margem, botei 11%. Se eu botar 11%, significa que todos os meses me sobram R$100. Se eu colocar aqui, sei lá,
15%. Significa que todos os meses me sobrarão R$ 500. Então aqui, ó, esse é justamente aquele passo final que eu falei. Depois de definidas as despesas, a gente vai ajustar quais são as receitas de acordo com esse percentual aqui. Então você vai testando ele. Beleza, o sistema funciona dessa forma, né? Você vai carregando lá o seu plano de contas, você pode alterar os nomes aqui, ó. Só clicar aqui, você muda, tal, você vai criando grupos e subgrupos e tudo mais, né? O sistema te dá qual é o resultado de cada mês e com base nisso, ele vai te dando aqui, ó, déficit ou superávit aqui em cima, para você ir se balizando como é que estão as coisas e qual é o reajuste que você precisa fazer aqui. Muito bem, só que isso aqui, até o lançamento dessa IA, você precisava fazer com base nos conhecimentos que eu passo lá no curso, continua sendo assim, só que você tinha que digitar item por item aqui, tanto do grupo das receitas e das despesas, quanto dos valores médios daqui. E você não tinha ninguém para fazer uma crítica, uma análise dessa estrutura daqui. Todos os impostos estão aqui, as manutenções estão aqui, está tudo certinho do lado de cá, porque se não tiver, não adianta, você pode usar qualquer número aí, vai dar errado. E aí que vem o grande lance, é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Olha só. Eu criei esse sistema, né, é uma coisa que eu já queria fazer há bastante tempo. A novidade está aqui, tá? Isso é um agente de inteligência artificial criado a partir do Claude, está aqui, ó, agente de repente síndico, tá vendo? Que eu criei. E esse agente, o que ele faz? O que ele faz é basicamente pegar um balancete, e para quem não está muito familiarizado com balancete é um cara assim, ó, vou mostrar aqui. Ele tem as receitas, as despesas, né, item por item, tá vendo? Aqui são os grupos, receitas e despesas, os subgrupos ou classes, né? Receitas, outras receitas, despesa com pessoal, que são grupos menores, né? E essas aqui são as rubricas, onde são lançados os valores. Né? Então, tá aqui todas as receitas, todas as despesas, de todo um ano. Tá vendo aqui? Tem 12 meses aqui, com mais a coluna de total e a coluna de média. A gente vai tratar bastante essa coluna de média aqui nesse sistema. Então, o que esse agente de inteligência artificial vai fazer por você? A gente basicamente vai pegar esse balancete, no caso estou usando exatamente esse que eu mostrei para vocês, tá? Vou lançar ele aqui. E agora eu vou fazer a seguinte solicitação a esse agente. Desenvolva uma previsão orçamentária com base neste balancete. Previsão. Pronto. E vamos dar Enter. Olha o que o agente vai fazer. Ele dá as boas-vindas e começa a analisar. Então aqui, ó, condomínio XYZ, ele tá para melhorias na estrutura do plano de contas. Ele faz uma série de sugestões de reagrupamento, de renomeação, né? Então aqui, por exemplo, ó, desconto aparece como receita negativa, mover para o grupo próprio ou renomear para menos descontos concedidos. Enfim, ele faz as correções que vão ajudar a dar mais clareza ao seu relatório. Porque você tem que considerar o seguinte, uma vez que você tem essa previsão orçamentária, isso vai para a mão de muita gente. Se o relatório não estiver claro, quem vai ficar respondendo as perguntas deles é você. Então, o que o sistema está fazendo aqui agora, vamos aprimorar o aspecto de clareza dos dados, né? Se você aceitar todas, é só colocar sim. E aí ele vai passar para a etapa 2. A etapa 2, segregação entre ordinárias e extraordinárias. Existem as receitas ordinárias e extraordinárias, assim como as despesas ordinárias e extraordinárias. E você provavelmente sabe que tudo que é ordinário diz respeito a quem usufrui do imóvel, né? No caso dos inquilinos, ou se for o próprio proprietário estiver morando, é ele. E as extraordinárias que são exclusivas dos proprietários. O que a inteligência artificial vai fazer aqui é basicamente segregar o que é ordinário e extraordinário para que você saiba exatamente
informar aos condôminos quais são as partes que cabem aos proprietários e quais são as partes que cabem aos inquilinos. Como isso vai ser rateado lá entre eles, isso é problema deles, mas pelo menos você fez a sua parte de deixar claro o que é ordinário e o que é extraordinário. Então, ele utiliza os critérios da Lei 8.245 e faz essa segregação daí. Se você aceitar, é só dizer sim e seguir para a etapa 3. Olha que viagem, como ele aprimora. Muitas manutenções podem estar presentes, outras não. Então, por exemplo, ele detectou várias ausentes aqui, ó, e que estão previstas em norma, tá vendo? Então, o que ele vai fazer? Você quer incluir? Sim ou não? Se você colocar sim, ele vai considerar tudo isso para fazer esse aprimoramento aí, né? E aí ele começa a montar, com base nessas decisões, essas críticas, essas análises que ele fez, ele começa a montar como é que vai ficar a sua previsão orçamentária com base no seu balancete. Então, ele pegou o balancete, criticou isso tudo, detectou erros, problemas, inconsistências, detectou ausências, né? E ele fez esse aprimoramento. E agora ele vai criar o arquivo que vai fazer a mágica que vocês vão ver aqui agora. Pode criar. Ele vai criar o arquivo que nós vamos utilizar lá no sistema de previsão orçamentária que eu criei. É um sistema que quem já fez meu curso, quem é meu assinante, já tem acesso. Mas, mais uma vez, é uma ferramenta poderosa que perde a sua utilidade para quem não sabe o que fazer com ela, né? E isso aqui, vocês vão ver a mágica acontecer, né? A gente já viu que tem um balancete, a gente já viu quais são as análises e críticas que o sistema, o que a inteligência artificial faz a esse material que a gente recebeu, né? O histórico, o balancete dos últimos 12 meses. Ele faz essa crítica toda e ele vai montar a estrutura da nossa previsão orçamentária e já vai dar valores iniciais para que você critique, valide, altere, mude, seja o que for. E isso acelera demais o seu trabalho, demais o seu trabalho. Vamos terminar de aguardar ele rodar aqui, e você vai ver o produto final. Pronto, aí acabou de gerar o tal do arquivo, e esse arquivo é que nós vamos utilizar para carregar lá no sistema de previsão orçamentária. É mais ou menos como se ele estivesse criando um doc para a gente usar no Word, né? O raciocínio é esse. Então tá aqui, ó, é só clicar aqui que ele baixa, tá vendo? Baixou aqui um file Z, JSON, file 2, JSON. Pois é, a gente vai usar ele já já. Guarda aí que a gente já baixou esse arquivo, tá? Vamos lá. E o que ele diz mais aqui embaixo, né? Ele diz o seguinte, ó. Download, próximo passo. Para utilizar o JSON, copia e tal, isso aqui, a gente já baixou. Próximos passos. Definir o percentual de reajuste para cada aumento. Então, coluna tal reajuste. Definir. Então, ele diz exatamente o que você vai precisar fazer lá no sistema que você vai conhecer aqui agora, né? O passo a passo. E as dicas importantes. Quais são os índices de reajuste que você vai utilizar. Então, salários em cargo, veja isso, contratos de manutenção, faça aquilo, piriri, pororó, parará. Bom, vamos lá então. Quem é aluno do curso, né, ou quem é assinante daqui do conteúdo, tem acesso já ao sistema de confecção de previsão orçamentária. Então, é uma ferramenta muito poderosa, mas que precisa do conhecimento, né? Só que agora ganha um reforço. Além do conhecimento que você pode adquirir através do curso, você que faz o curso, não os assinantes, mas quem faz o curso, vai ganhar essa análise, essa preparação do agente de inteligência artificial que eu acabei de mostrar. Vamos ver como é que ele funciona. Quem faz o curso vai entrar lá na página, né? Aqui embaixo tem assim, ó, Sistema de Confecção de Previsão Orçamentária. Tá vendo? Quando você clica lá, você vai dar nessa página que você está vendo aqui e tem um botão, clique aqui para abrir o Sistema de Previsão Orçamentária de Repente Síndico. A gente clica aqui e apareceu o Sistema de Repente Síndico. O que você precisa fazer? Botar lá XYZ, que é o nome do condomínio que a gente quer testar, né? Só que ao invés de iniciar previsão orçamentária, nós vamos carregar os dados que nós geramos lá com a IA.
Então vamos ver? Se eu clicar aqui, vai estar lá File 2JSON, tá vendo? E olha, gente, o que vai acontecer? Aquele balancete já criticado, aprimorado, melhorado, tudo mais, já está carregado aqui, ó. Tá tudo aqui. Tá tudo aí. Né? Exatamente como ele veio e com mais os aprimoramentos que nós aceitamos das sugestões lá da inteligência artificial. Ou seja, o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso verificar se esses números estão ok, né? Todos esses números aqui, item por item. Não dá para confiar cegamente na inteligência artificial. Tá? Conferir esses números todos. Algumas das manutenções que foram inseridas, ó, estão com o número 0, porque elas não existiam antes. Então você vai ter que orçar. Quanto é que vai custar essa manutenção aí? Ou se você não quiser ela, você tem total liberdade de simplesmente, ó, excluir. Tá? No caso eu não vou excluir, vou deixar ela aí. Mas você pode excluir, você pode mover lá para cima, né? Você pode fazer o que você quiser aqui. Né? Você vê que elas estão agrupadas já, a manutenção. Aqui o sistema já colocou que essa é uma despesa ordinária para deixar muito claro o que é ordinário e o que é extraordinário. Deixa eu ver o extraordinário aqui, cadê? Olha o extraordinário aqui, ó. Tributos rescisórios, extraordinário. Enfim, ela vai trazer tudo isso daí, né? E a partir daí você vai precisar definir qual é o índice de reajuste que você quer, né? Então, digamos que você quer, sei lá, aqui na despesa de salário, você vai ver lá o índice que a categoria definiu, digamos que seja 6%. 6%. Se você colocar 6%, ele já vai reajustar automaticamente. Este valor reajustado a 6% vai dar isso daqui. Digamos que esse valor aqui ele não começa em fevereiro, começa em abril. Então você vai ver que ele não reajusta nada aqui, mas a partir de abril ele vai reajustar. E ele vai fazendo todos esses reajustes aí. No final de tudo, o que você vai precisar fazer? Vai precisar descobrir qual é o reajuste da cota condominial, que é o que todo mundo está esperando. Quanto é que vai aumentar? Qual é o reajuste da cota condominial que cobra essas despesas? Então, vamos fazer sei lá, vou tentar aqui 10%, fazer um teste. Ó, 10% já cobriu. Né? Se você quiser deixar uma margem, digamos, de R$500, botar isso aqui lá, 15%. 15%, deixa até demais. Então, botar 11%. 11%, 11,5%. Você vai testando, tá vendo? 11,5%, 11,55%, né? 11,59%, 12%, 12%. Pronto, ficou até demais. 11,70%. Pronto, é mais ou menos isso daí. Então, você consegue, com isso, fazer a sua previsão orçamentária de cabo a rabo, de uma maneira muito mais simplificada, com a análise da IA para te ajudar a aprimorar esses números aqui. E no final disso tudo, você pode exportar isso aqui tanto para Excel quanto para PDF. Então, se você exportar isso aqui para PDF, por exemplo... Bora, filho. Ah, é porque aqui está uma coisa, já sei. Ele vai me trazer essa previsão orçamentária em PDF para que você possa já compartilhar com a sua assembleia ou com seja quem for. Né? Então tá aí, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Esse é um produto que está sendo oferecido especificamente para aqueles alunos do curso de previsão orçamentária para síndicos. Antes era só previsão orçamentária, agora tem esse IAzinho aqui. Então, eu tenho vários cursos que estão disponíveis lá no meu perfil. É só clicar nesse linkzinho daqui, você vai ver tudo que eu tenho para oferecer. Os cursos são basicamente esses, tem alguns outros mais. Mas a novidade está aqui, o curso de Previsão Orçamentária, quem se inscrever para fazer esse curso vai receber também essa minha oferta. Se você quiser, você vai poder mandar o seu balancete e eu vou te devolver o arquivinho que você vai precisar carregar na sua previsão orçamentária para ela já vir bem mastigada, bem aprimorada, do jeito que você viu acontecer aqui, tá? Então, essa é a novidade aqui para o curso de Previsão Orçamentária para Síndicos, exclusivamente. Eu também ofereço alguns outros serviços, como mentoria, como análise de balancetes, que eu faço, e os livros Finanças para Síndico e o Manual do Condômino.
Todos estão disponíveis, você vai encontrar tudo lá no meu perfil. Qualquer dúvida que você tenha, é só encontrar por lá, tá certo? Eu fico aqui à disposição de todo mundo. Deixa eu colocar aqui. Fico aqui à disposição de vocês através do perfil da Repente Síndico no Instagram, onde você vai conseguir também encontrar meu e-mail e outras formas de você interagir comigo. E através do canal do De Repente Síndico, lá no YouTube, que é provavelmente onde você está assistindo esse vídeo aqui agora, tá? Então fico no aguardo da sua matrícula, da sua inscrição no curso de Previsão Orçamentária para Síndicos. Eu tenho certeza que esse agente de IA vai te ajudar muito. Estou aguardando. Até já!